Bom dia, estamos iniciando mais uma manhã de aula e também mais uma manhã de prova, não é mesmo? E hoje teremos a nossa prova de matemática e de inglês, certo? De inglês. Então, vamos primeiro revisar, certo? O vídeo, a parte de fração, certo? E sabemos que a parte da fração é a lição 14, não é mesmo? Do nosso número. Então, vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 213, certo? Pegue o livro e abra-o na página 213, ok? Então, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 213, certo? Pronto. Agora que você já está com o livro aberto na parte de frações, vamos começar a nossa revisão. Então, nós já sabemos que fração, certo? São os números representados, certo? De um inteiro, certo? De um inteiro que foi dividido. Então, as frações servem para representar a divisão de algo inteiro que foi dividido, certo? E todas as frações representam partes iguais daquele inteiro que foi dividido. Professor, como assim representar em partes iguais se as frações são diferentes? Sim, as frações nós sabemos que elas são diferentes, mas ela vai representar as partes iguais do inteiro, certo? Do qual foi dividido, certo? Por exemplo, se nós temos uma pizza e dividimos ela em 5 pedaços, então nós teremos 1/5, certo? Então, todos os outros pedaços vão ser iguais, vão ter um pedaço do quinto, não é verdade? Então, assim estará representando em partes iguais, certo? E nós sabemos também, aprendemos que o nosso cotidiano é cheio de frações, certo? Se a gente olhar bem, dividimos os pedaços de chocolate, dividimos o lanche. Quem prepara a comida divide os ingredientes em partes iguais para os dias da semana, certo? Também divide-se os dinheiros, as prestações, e tudo isso pode ser representado através de uma fração. Então, vamos olhar para o nosso livro e ver como podemos lembrar novamente, certo? Sobre as frações. Então, aqui nós temos o exemplo da barra de chocolate, não é verdade? Então, aqui nós temos um inteiro, certo? Toda a barra. Mas aí, Juliana quis dividir, certo? Entre as amigas. Então, como foi que ela dividiu entre elas, as amigas, em partes iguais? Então, com ela e 2 amigas, tem 3 garotas, não é mesmo? Então, ela pegou e dividiu em 3 partes iguais, certo? 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 1/3, certo? Que você pode ver um pedaço igual, o outro pedaço igual e o outro pedaço igual. Então, foi 1 dividido para 3. Então, cada um ficou com 1/3, ok? Então, as frações, certo? São usadas para representar as parcelas de um inteiro, ok? Então, cada um aqui ficou com a terça parte ou 1/3 do chocolate, certo? Então, nós temos aqui embaixo do nosso livro, certo? Representando as partes do inteiro. Então, nessa representação, nós vemos que apenas uma parte foi pintada, certo? Ou seja, pintou-se a metade de cada um, ou então um meio, certo? Foi pintado. E você pode notar que mesmo através das direções, certo? Diferentes, mas apenas a metade foi pintada, ok? Sempre sendo apenas a metade ou um meio, certo? Se você observou esse quadrado, foi dividido em 2 partes iguais, apenas uma parte pintada. E já deste outro exemplo, do mesmo jeito, 2 partes iguais, mas apenas uma pintada, continuando ainda um meio, certo? E depois aqui em 2 partes iguais, certo? É apenas um pintado, mas ainda permanecendo apenas um meio, ok? Então, vamos agora para a página 214, certo? Vamos ver outra representação. Então, pintei uma das 3 partes da figura, ou seja, pintou quanto?
pintei 1/3 ou a terça parte. E representando em fração, certo? Aqui, como se lê 1/3, certo? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3. Três lados iguais, na verdade, 3 partes iguais. E apenas 1/3 foi pintado. Do mesmo jeito, neste outro exemplo, temos esta parte em branco, esta outra parte em branco e essa terceira parte pintada. Do mesmo jeito, sendo apenas 1/3, certo? Em partes iguais, ok? Então, sendo 1/3 pintado, certo? E sendo todos eles em partes iguais. Agora, vamos para o próximo exemplo. Pintei uma das 4 partes da figura, ou seja, pintei 1/4, certo? Que não é o quarto de dormir, ok? Não pense nisso, e sim a quarta parte, como está aqui entre parênteses, ou a quarta parte, ou pintei 1/4, certo? Lendo-se a fração desta maneira. Então, nós vemos que o quadrado foi dividido em 4 partes iguais, e apenas 1/4, certo? A quarta parte que foi pintada. Do mesmo jeito aqui, olhe, 1, 2, 3, 4. E também apenas a quarta parte foi pintada. Então, vamos continuar. Os números representados por 1/2, 1/3 e 1/4 são chamados de frações. E eles indicam as partes de um inteiro representados pela figura acima. Então, como eu já falei para vocês, que frações representam as divisões, certo? De um inteiro. Então, elas vão indicar a parte de um inteiro, certo? Que foi repartido, como nós vimos nessa figura. Tínhamos o inteiro e foi repartido em 3 partes e apenas uma pintada. Do mesmo jeito aqui. Tínhamos um inteiro e foi dividido em 4 partes e apenas uma parte foi pintada. Então, nós temos 1/3, 1/4 e na página anterior nós vimos 1/2. Então, a fração vai sempre representar um pedaço do inteiro, certo? Então, se você ficou com dúvida, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e tirar a sua dúvida, ok? Então, vamos dar continuidade. Leitura e escrita de frações. Para representar frações, usamos a escrita de 2 números naturais separados por um traço horizontal, que simbolicamente indica a divisão de um número pelo outro. Então, para fazermos uma fração, certo? Para representar as frações escritas, de maneira escrita com números, nós usamos 2 números naturais, certo? E o que é que vai separar os números naturais? Apenas um tracinho, ok? Na horizontal. Eu não fiz um traço reto com o dedo, eu fiz 2 vezes o traço torto. Mas tudo bem, não é mesmo? Então, e este traço vai simbolizar, certo? A divisão, vai mostrar a divisão destes números. Então, você pode ver que toda fração está escrita por 2 números, certo? E um traço entre eles indicando a divisão, certo? Então, aqui nós temos outro exemplo. Nós temos um círculo, certo? Que foi dividido em 4 partes. Então, nós temos 1/4, certo? Então, para representar, nós escrevemos o 1, o traço na horizontal, e a parte que foi dividida, que foi 4, certo? Que foi dividido em 4 partes. Então, 1 inteiro foi dividido em 4 partes. Então, aqui nós temos quanto? 1/4, certo? E como são chamados os termos da fração? Então, o primeiro número chama-se numerador, certo? E o segundo número chama-se denominador, ok? Então, vamos ver o que significa estes números, certo? Primeiro, vamos iniciar pelo numerador. O numerador representa os números de partes tomadas do inteiro. Então, o numerador vai mostrar quantas partes do inteiro, certo, foi retirado. Por exemplo, aqui foi apenas 1/4 que foi retirado, certo, deste círculo. Mas se fosse 2 partes, então já seriam quanto? 2/4. Se fossem 3 partes, 3/4. Então, o numerador
vai mostrar, certo? Indicar quantas partes foram retiradas do inteiro, certo? E o denominador? O denominador representa o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido e dá nome à fração. Então, o denominador vai mostrar, certo, em quantas partes iguais foi dividida, certo? Por exemplo, se eu tenho um círculo e divido ele em 5 partes, então ele vai ser o denominador, porque foi dividido em 5. Do mesmo jeito, se eu dividir em 6 partes, vai ser um 6, certo? Então, sempre, o denominador vai representar, vai mostrar em quantas vezes o número foi dividido, o inteiro foi dividido, certo? E também vai dar nome à fração. Por exemplo, se tem o 4 no numerador, então vai se chamar-se de 4. De quinto vai ser quinto. Sexto, do mesmo se for um 6, vai ser um sexto, certo? Então, vai dar nome à fração, certo? Então, vamos agora para a página 215, certo? E vamos agora observar os demais exemplos, certo? De como se lê as frações, certo? E a escrita. Então, se eu tenho um inteiro e divido ele em 2 partes, vai ficar quanto? 1/2. E se eu tenho um inteiro e vou dividir ele em 4 partes e quero retirar 3, vai ficar 3/4, certo? Então, você pode ver, ó, que o numerador são as partes que foram retiradas, certo? Então, 1, 2, 3 foi retirado do inteiro. Então, nós temos 3/4, certo? E na próxima, eu tenho um inteiro, dividi em 8, mas só retirei 2, então terei 2/8. E se eu tenho 3, divido o inteiro em 3 e tiro os 3, então eu tenho 3/3 ou 1 inteiro. E se eu tenho um inteiro, divido em 6 e tiro 2, eu tenho 2/6. Do mesmo jeito, 3/9, 4/5, 5/5 ou então 1 inteiro, ou 5/7, certo? Então, sempre o numerador vai representar a parte da quantidade que foi retirada do inteiro e o denominador, certo? Vai mostrar em quantas vezes o inteiro foi repartido, certo? E também dará nome à fração, ok? E se numa fração o numerador e o denominador forem iguais, nós chamamos a fração de inteiro, certo? A fração será igual ao inteiro, ok? Serão 3/3, então o inteiro, então 5/5, que será, ou então o inteiro, então 6/6, que será o inteiro, 7/7, que também será o inteiro, certo? Então aqui nós temos o exemplo, certo? Dividimos o círculo em 6 partes e dividimos. Então, tínhamos 6, um inteiro, e dividimos em 6 e retiramos 6. Então, ficou apenas o inteiro, um pedaço. Vamos dizer, ficou um pedaço. Suponhamos que fosse uma pizza. Então, dividi em 6 pedaços, retirou. Então, nós temos o inteiro, que foi dividido todo, certo? Então, foi representado todo o inteiro, ok? Do mesmo jeito aqui. 3/3 ou então 1 inteiro, certo? Porque todo o inteiro foi dividido, ok? Dando continuidade. Então, para as frações com denominadores iguais a 10, 100 e 1000, lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, nosso exemplo, vamos lá. 7 décimos, 4 décimos e 4 milésimos. Então, sempre, quando o numerador, certo, for acompanhado de 10, 100 ou 1000, certo? O denominador sendo 10, 100 ou 1000, sempre vamos ler com décimos, centésimos ou milésimos. Não importa o numerador. Sempre vamos ler desta maneira com décimos, centésimos e milésimos. Se o denominador for 10, lê-se décimos. Se o denominador for 100, lê centésimos. Se o denominador for 1000, lê-se milésimos, certo? Então, por exemplo, podia ser 7 milésimos, podia ser 5 centésimos, ou então poderia ser 9
décimo, certo? Então, sempre se lê com décimos, centésimos e milésimos. Isso se for 10, 100 e 1000, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje, certo? E eu vou mandar as páginas para estudar no próximo vídeo, ok? Vou mandar um videozinho apenas com a parte para estudar, para esse vídeo não ficar muito longo, ok? E a revisão de inglês acontecerá com aquela aula, certo? Que nós já vimos com as partes do corpo humano, onde tem tudo escrito, ok? Então enviarei o vídeo para vocês, certo? Então espero que você tenha gostado e qualquer dúvida você me pergunte.